Oi, você sabe reconhecer alguns pré-requisitos para a escrita da criança? Sabe? Você sabe o que leva a criança a executar a linguagem? Muitos problemas estão relacionados na fase do nascimento, dos primeiros passos, da motricidade da criança em relação à operação dela lá, quando ela começou a ter os reflexos, a engatinhar, a ficar de pé, a ter a pega, a dar os primeiros passos, né? A ter a firmeza, a ter a percepção visual, a ter a percepção auditiva. Então, tudo isso são passos que devemos analisar se a criança realmente. Nós levamos em consideração agora muito o tempo que as crianças ficaram sem a escola. Agora inicia esse ano uma jornada de rastreamento e observação para essas crianças que estavam fora da escola. Crianças de 4 anos que vão entrar na escola agora vão ter o primeiro contato. O que a gente vê muito na clínica é: meu filho é autista. Ah, meu filho não interage, meu filho tem medo de barulho, meu filho tem medo de gente, meu filho se esconde. Tá. A pandemia começou, a criança ia completar 2 anos. E aí? Ficou isolada? Quantas pessoas tinham dentro da sua casa? Teve interação? Tinha criança? Não tinha? Então, assim, como que vai verificar os pré-requisitos para essa criança, né? Para ela operar a linguagem, a escrita, se ela ficou 2 anos com uma vida totalmente diferenciada. Então, assim, as crianças não chegam e vão logo, não. Tem criança que é mais retraída, assim. Então, o que tem que ser feito? O período de adaptação, uma investigação minuciosa. Se a sua escola tem um psicopedagogo, um psicanalista, um psicólogo, um profissional terapeuta, né, que vai ajudar, ótimo. Senão, os professores têm que fazer esse rastreamento, têm que fazer essa sondagem inicial. Verificar se essa criança está com os requisitos, né, das habilidades e competências cabíveis para aquela idade dela. Se ela não tiver, a criança já se encontra num desnível, né? Não vamos fazer uma colocação logo de idade e operação. Não, vamos ajudar essa criança a que ela chegue nesse nível. A gente não vai verificar a quantidade de coisas que ela deveria estar. A gente vai verificar o que ela está operando, o que ela aprendeu. Porque muitos pais não tiveram tempo para os seus filhos, muitos pais ficaram só na tela, muitos pais deram a tela para a criança. Muitos pais não compraram as atividades para desenvolver o raciocínio lógico daquela criança, para desenvolver a motricidade daquela criança, que ela pega aquele equilíbrio, né? Eu, por exemplo, tenho minha neta, ela vai fazer 4 anos agora. Ela é uma criança do período da pandemia. Então, assim, ela fez 2 anos na pandemia e fez 3 anos, e agora que ela vai entrar na escola. Só que eu, como pedagoga, como terapeuta, eu estimulei a minha neta, ela já está escrevendo o nomezinho dela já. Quem me segue lá no Instagram pode até ver como é que ela está indo no processo. Agora ela já está no processo de botar o pinguinho, ela já está com essa concepção de que ela tem que pôr um pinguinho no i. E aí ela tá tendo a noção: olha, essa letra aqui é do meu nome, essa letra é do nome do meu pai, essa letra é da minha avó, essa letra tem no seu nome, vovó, essa letra tem no nome da minha mãe. Ela já está tendo essa percepção visual. Ela já está empilhando mais de 9, que eu até coloquei lá, né? Um empilhamentozinho. Tem lá ela brincando com as plaquinhas do ratinho equilibrando, tem ela equilibrando aqueles engenheiros, tem ela brincando com areia, tem ela brincando com maceta, tem ela brincando com quadro, de rabiscar, fazer círculo.
ela fazendo a família, ela já quis fazer a família. Ela começou a fazer as figuras geométricas e dali ela foi, eu vou fazer a família, eu vou fazer todo mundo. E assim, ela tá tendo essa noção, ela também quis fazer um jogo no tapete, que ela vê aquele jogo do twist, e ela não sabe ainda, que agora que ela vai aprender, né, essa parte da lateralidade. Ela vai conhecer o que é de esquerda e direita, a gente até fala, mas ela ainda não tem essa maturidade toda. Então agora ela tá bolando as ideias dela e ela fez um joguinho lá e ela falou: vovó, fala pra eu colocar uma mão e botar outra mão na outra coisa, né? No animal, no objeto que tem no tapetinho. Então ela falou: vó, fala mão e fala pé pra eu colocar, tá? Vamos lá, começa, 1, 2, 3 e já. Então ela já tá contando, ela sabe a cor, ela conta, era uma vez. Então tudo isso a gente foi estimulando ela a falar, a utilizar a fala, utilizar a interação, utilizar os movimentos. Eu peguei um livro de educação infantil e lá tinha para fazer os movimentos. Tem até muito legal uma lata dos movimentos aí, uma galera colocou aí, aí eu esqueci o nome agora, gente. Mas no Instagram tem lá o pessoal, depois eu até dou a dica. É uma lata onde tem os CDs com os movimentos, né? Os desenhos. Então tira e a criança faz os movimentos. E ela assim, imitou todos os movimentos, ela consegue fazer essa imitação, ela imita os sons, ela reconhece os animais, as vozes dos animais, ela faz isso. Ela fala as cores, ela conta até 10 ali, ó, mas fazendo pareamento. Ela faz pareamento de sombras. Então, assim, ela consegue, ela tem uma boa motricidade, ela pega até as coisas com os pés. Ela pega com os pés, o movimento dela com os pés também é bem flexível. Ela consegue pegar bolinhas, papel, coisas que caem no chão, lápis com o pé também. Porque a gente também treina isso, né? Já que a vovó é velha e não pode ficar baixando. Então, eu pego muitas coisas com os pés e ela também foi aprendendo. E ela pega com o pé numa facilidade. Então, assim, são coisas que a criança aprende. Ela aprendeu as partes do corpo na hora de tomar banho, com a musiquinha. Então, tudo isso a criança vai aprendendo em casa. Só que depende muito de quem está em casa com ela, né? Ela consegue falar: ó, eu quero rabo de cavalo. E às vezes ela esquece que a gente fala que é Maria Chiquinha, né? Aí ela: vovó, eu quero 2 rabos de cavalo, tá? 2 rabos de cavalo, que ela queria falar Maria Chiquinha. Só que Maria Chiquinha é muito grande. E aí ela falava 2 rabos de cavalo. E aí ela pega, ela escolhe, ela fala: eu quero rosa, eu quero essa, eu não gosto de preto. Ela vai falando as cores, ela vai falando tudo que ela quer. Ela escolhe o que ela vai comer, ela fala: eu quero arroz, eu quero pepino, eu quero milho, hoje eu quero comer carne, hoje eu quero ovinho, hoje eu quero franguinho, hoje eu quero aquela coxinha, eu não quero aquele frango picadinho. Vovó, eu não quero que você pique meu pepino. Vovó, eu quero um morango grande, eu não quero que corte ele, eu quero morango com chocolate. Então ela tem um repertório aonde ela opera várias coisas e ela tem assim um desenvolvimento em casa, porque ela não foi para a escola. Agora que ela vai para a escola, agora que ela vai lidar com a professora, a gente está explicando para ela que a professora vai falar para ela coisas para ela fazer. E ela vai ter que fazer, porque ela vai estar na sala de aula e todo mundo vai para lá para aprender. Porque você também tem que falar para sua criança o que ela vai fazer na escola. Ela não sabe. Aí ela falou: eu vou tomar banho de piscina na escola? Aí eu falei: vai quando a professora for o dia de tomar banho. Aí ela: eu vou dançar balé? Ela quer dançar balé. Aí a gente falou: vai ter o dia de ter a aula de balé, mas tem que fazer o deverzinho que a professora vai passar. Tá? A professora vai falar: vamos todo mundo fazer, vamos todo mundo merendar, Então a gente está ensinando a ela a operacionar essas ordens. Porque a criança chega lá na escola e fica assim, ó, senta. Às vezes a criança faz até xixi na roupa, porque a criança não sabe ir lá falar para a professora que quer fazer um xixi, né? Então, assim, a gente tem que ver tudo isso. Essa apropriação que a criança vai ter para desenvolver essa linguagem, essa escrita toda na escola. Então, assim, existem esses pré-requisitos, né? Onde você vai analisar, onde você vai ter que fazer. As professoras agora têm que fazer
um relatório minucioso do que a criança opera ou não opera. Porque ela tem que ver todo, a criança tem organização espacial, temporal, lateralidade, ela tem noção do esquema corporal, ela sabe discriminar, ela tem uma percepção visual, ela tem uma percepção auditiva, ela sabe discriminar da onde vem esse som, que tipo de som é, e seguir esse som, no caso de uma palma, de um ritmo. Ela tem uma memória e utiliza, ela tem uma memória imediata, ela tem uma memória de longo prazo que ela utiliza, ou a memória de curto prazo dela é tão ruim que ela não consegue operar nada. O que ela faz? Que movimentos grossos e finos ela conhece? Como é que é essa coordenação visomotora dela? Como é que é a postura dela? Então, tudo isso já é um pré-requisito para ela ser alfabetizada. Então, assim, olha, a criança vai entrar agora com 4 anos. O ano que vem, 5. Então, assim, olha, vai ser uma correria. Porque as crianças têm a falha de ficar em casa na pandemia e não ter sido estimulado. E é uma coisa que a gente precisa muito, 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 muito estimular. E aí as professoras têm que ser orientadas para isso. Você que trabalha na instituição, você vai programar uma intervenção para essa educação infantil. Você vai programar uma intervenção para quem está indo para o 2º ano, porque eles saíram do jardim na pandemia, né? E foram ser alfabetizados. Você acha que essa criança tem pré-requisito para escrita? Você acha que essa criança que ficou 2 anos na tela, que ela fez realmente aquele dever, que ela realmente... Não foi, gente. Precisa, porque aí depois começa, essa criança tem problema. Tem problema não, às vezes ela foi má alfabetizada, por quê? Foi na pandemia, a mãe não tem essa capacitação para alfabetizar. Então, assim, aqui mesmo a gente tem a colega, a Josi, ela teve que alfabetizar o filho dela, e aí ela tá trazendo ele para fazer umas avaliações, porque ela notou nesse período de avaliação, de pandemia, de tudo, ela notou que ele teve muita dificuldade. Então, assim, ela suspeita que ele é um possível TDAH, ela suspeita que ele tem um problema de memória. Então, assim, ela pediu, Rosane, você pode avaliar o meu filho? Porque eu notei nesses 2 anos que ele tem falhas. E eu quero saber se essas falhas foram porque foi eu que ensinei, né? Que as aulas foram online, mas a mãe tem que ensinar. Ou se ele realmente tem esses traços do TDAH, ou que seja que ele apresenta, mas ele não tem uma operação total e não tem um domínio total sobre essa aprendizagem. Então fica até difícil para ela, né, fazer isso com o próprio filho, e não é aconselhável. E aí ela me pediu, e aí eu pedi para ela, traz ele, e aí a gente começou, e eu falei, realmente, ele tem muitas falhas que a gente precisa investigar. Por quê? É um quebra-cabeça, é uma brincadeira de pinos, é uma brincadeira de massinha, é uma brincadeira de areia, é uma brincadeira de era uma vez, era uma contagem de história, era cortar aquelas frutinhas, é organizar as bolinhas de cores. Então tudo isso são essa investigação que a gente tem que fazer dessa lógica que a criança deveria estar operando. Então, as crianças que estão entrando na educação infantil e as crianças que estão na alfabetização indo para o 2º ano, elas precisam ter um olhar assim minucioso, totalmente interventivo. Então, para quem trabalha na instituição e para quem recebe essas crianças na clínica, cautela nesse olhar, cautela nesse rastreamento. Eu estava conversando com um colega, dono de uma clínica, ele tem duas clínicas, e ele está entrando num projeto aí online com a gente. E o que ocorreu? Ele falou, eu recebi uma criança de 4 anos, pai disse que era autista, a mãe disse que era autista. Aí os psicólogos mandaram, né, encaminharam, olharam a criança, e viram assim, à primeira vista, que a criança não era operacional. Aí
Falaram, não, é melhor encaminhar para o neurologista, porque a queixa do pai e da mãe condiz com os traços. Não fizeram avaliação, porque tem muito psicólogo que não faz avaliação, porque o psicólogo, ele tem as avaliações dele. Só que para ele fazer essas avaliações, ele precisa ser neuropsicólogo também, para fazer essa bateria. Ele pode fazer, o psicólogo pode fazer vários testes, escalas e tal. E assim, mas primeiramente, a entrevista e ouvir a queixa, né? E depois é que se marca as avaliações. Só que esses pais, eles tinham convicção e porque queriam encaminhamento e tal, enfim. Aí esse gestor falou, então, o psicólogo encaminhou, né, para o neurologista, e o neurologista me retornou falando que ele não ia dar laudo para essa criança de 4 anos, porque essa criança teria que ser avaliada, teria que levar em consideração como os pais cuidaram dessa criança e como essa criança opera, porque a criança vai para a escola agora. Então, assim, tem que dar o laudo de autista com 1 ano e pouco, lá 18 meses, tem traços, né? Tá bom. Só que a gente tem que levar em consideração a pandemia, o que essa criança aprendeu. Cadê a aprendizagem dessa criança? Cadê o desenvolvimento dela? Como é que foi a pirâmide dela? Como é que está a pirâmide dela? Então, a gente tem que analisar isso tudo antes de mandar diagnosticar, tem que avaliar e tem que verificar esses pontos dessas crianças, fazer esse rastreamento, essa observação, para ver essa prontidão dela, tá bom? Então, curte aí, compartilha, me segue as dicas, vai lá no Instagram, vê, dá uma olhadinha nas indicações que você vai conseguir fazer muita coisa. Tchau, tchau.